Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, um prazer enorme ter você aqui para a gente começar hoje um módulo novo de aulas, um módulo sobre gametogênese. Falando hoje da gametogênese masculina. Mas lembre-se, antes de começar a aula, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, indique o canal para os amigos. É assim que você ajuda o tio Igor a continuar colocando vídeos, aulas e conteúdos aqui no canal de maneira gratuita para este Brasil inteiro. Pessoal, vocês já se perguntaram quantos espermatozoides um homem saudável produz por dia? Até quando o homem produz espermatozoides? Por que os testículos não ficam dentro do corpo, mas sim fora do corpo? Está curioso para responder todas essas perguntas? Então, se liga aí na aula, eu te explico tudo depois da vinheta. Galera, hoje o assunto da nossa aula é a gametogênese masculina, também chamada de espermatogênese. Gênese de origem esperma de espermatozoide. Então nós vamos ver como o espermatozoide é produzido. Primeira perguntinha que a gente tem que responder, ou que a gente tem que pensar nela é: quantos espermatozoides, tio Igor, um homem saudável produz por dia? Entre 100 e 200 milhões de espermatozoide dia. Joia? E onde este processo ocorre? Ele ocorre numa região dos testículos chamadas de túbulos seminíferos. Os túbulos são enovelados e o testículo tem uma enormidade, uma infinidade desses túbulos que ficam na sua região medial, tá? Você vai encontrar muitos túbulos seminíferos aqui nessa região que eu estou passando para você em amarelinho. É aqui que os espermatozoides são produzidos. Depois de serem produzidos aqui, galera, os espermatozoides sobem por esses canais e chegam até essa porção aqui, ó, superior, que a gente chama de epidídimo. Aqui no epidídimo eles vão ficar amadurecendo até sair no momento da ejaculação. Beleza? Então você já sabe onde ele é produzido, quantos são produzidos. Agora, outra pergunta que a gente tem que se responder é: por que o testículo, tio Igor, ele não fica dentro do corpo como os ovários? Por que o testículo fica numa bolsinha fora do corpo, que é também chamada de escroto ou saco escrotal? Ah, porque essa produção de espermatozoides ela acontece em uma temperatura menor que a corporal. Temperatura corporal média de 36,5, joia? A produção de espermatozoide acontece de 1 grau a 1,5 graus abaixo disso. Então, entre 35 a 35,5 aí, mais ou menos. Joia? Por isso, os testículos ficam fora do corpo e não dentro do corpo. Caso o menininho retenha os seus testículos no interior do corpo, um processo que a gente chama de criptoquirdia, tá? E a mãe não perceba isso e não leve o menino ao médico para tratar, se esse testículo ficar por muito tempo dentro do abdômen, sem descer para o saco escrotal, isso pode tornar o menino estéril, beleza? Por conta dessa diferença de temperatura. Povo, agora, outra coisa que a gente tem que pensar é: quando o homem começa a produzir espermatozoide? Nós começamos a produzir espermatozoide na puberdade, período que vem aí entre os 11, 12, 13 anos de idade. Tem algum evento, tio Igor, que marca o início da puberdade masculina, que marca o evento da produção de espermatozoide? Tem, apesar de nem todo homem apresentá-lo, que é a chamada poluição noturna. Tá? A poluição noturna é uma espécie de ejaculação involuntária que acontecem com homens geralmente à noite. Ah, tio Igor, o menino tem sonhos eróticos e aí ejacula. Nada disso. É uma simples ejaculação que vai acontecer durante a noite. O menino pode acordar com o pênis dolorido, com a cuequinha molhada. Ah, essa ejaculação pode ou não ter um cheiro um pouco mais forte, mas é algo bem comum de acontecer aí durante esse início da puberdade. Tio Igor, eu nunca tive, já passei da puberdade e nunca tive uma poluição noturna. Sou diferente? Não, tá? É super normal, você pode ou não apresentar, não precisa ir ao médico, se consultar caso você não tenha tido. Joia? Agora, quando que o homem para, tio Igor, de produzir espermatozoide? Só quando morre. Joia? Mas depois de certa idade, eu já sei que você está se perguntando aí, já sei que a sua cabecinha está matutando sobre isso aí. O homem realmente ele tem dificuldade de manter uma ereção, tá? Ele tem dificuldade de manter o pênis ereto, ele tem dificuldade de manter uma relação sexual. Muitos homens recorrem a remédios,
para manutenção da ereção ou para tratamentos, e aí sim fica difícil do homem ter uma ereção, não ele produzir espermatozoides. Tome cuidado com isso, são coisas diferentes, tá? Ele vai ter dificuldade de manter ereção. Produção de espermatozoide vai acontecer até o dia que o homem morrer. Legal? Tio Igor, quantas etapas tem o processo de produção de espermatozoide? Esse processo ele apresenta 4 etapas ou 4 fases que a gente vai ver no próximo slide, tá? A primeira fase é chamada de proliferativa, ou também conhecida como fase de multiplicação, vou falar dela daqui a pouquinho, fase de crescimento, fase de maturação e a última fase, que é a chamada fase de diferenciação, ou ela ganha um nome especial, que é muito abordada em provas, que é a chamada espermiogênese, tá? Guardem esse nome. Galera, outro detalhe importante, que é uma diferença que a gente vai ver da gametogênese masculina aqui para a feminina, que inclusive já deve estar aí para você também no canal, saindo daqui, assista ela, tá? É esse detalhe que vai aparecer para você na tela agora. Aqui no processo da espermatogênese, cada célula que inicia este processo, tá? Ela dá origem ao final a 4 espermatozoides. Lembrando que tanto a gametogênese masculina quanto a feminina, elas ocorrem por meio de uma divisão celular chamada meiose. Joia? Se você não sabe o que é uma meiose, eu tenho uma aula aí no canal para te explicar. Meiose é um processo em que uma célula se divide formando 4 que apresentam metade do número de cromossomos da original. Joia? Os gametas, eles apresentam metade do número de cromossomos da espécie. O gameta ele é sempre uma célula haploide. O Igor, eu não sei o que é uma célula haploide. Tem uma aula de núcleo em que eu te explico isso aí, tá? Procura lá no canal. Uma célula haploide é aquela que vai apresentar metade do número de cromossomos da espécie. Quando você junta o gameta feminino, que tem metade, com o gameta masculino, que tem metade, você vai formar uma célula que tem um número total, tá? Que a gente chama de célula diploide ou 2N. Mas os gametas são sempre haploides. E o processo que gera células haploides em nós animais, em nós seres humanos, é a meiose. Joia? Então, nossos gametas são produzidos através da meiose. Ao final da meiose, uma célula gera 4. E aqui na gametogênese masculina, todas essas 4 serão gametas chamados de espermatozoides. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá ver este processo aí na prática para você, tá? Olha só, o que rola aqui é o seguinte, trouxe um esqueminha bem simplesão, bem facilzinho de entender para a gente matar a gametogênese masculina. Ó, nos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar milhares e milhares de células germinativas. Repara que essa célula germinativa ela é uma célula diploide. Ela tem o número total de cromossomos da nossa espécie, que é 46. Ela é uma célula 2N. Tá? Tio, o que rola com essa célula germinativa lá no túbulo seminífero? Primeiro, galera, essas células germinativas vão sofrer muitas e muitas e muitas e muitas mitoses. Este símbolo aqui, ó, significa mitose, formando uma enorme quantidade de células germinativas. Lembra que o homem produz de 100 a 200 milhões de espermatozoides dia. Joia? Essas células vão se multiplicar, formando um número muito grande de outras células germinativas. Esse período em que elas sofrem várias mitoses é a chamada fase proliferativa ou fase de multiplicação. Okay? Ela vai se multiplicando por mitose. Quando essas células entrarem no processo de espermatogênese, elas vão mudar de nome. Então, quando uma célula germinativa ela entra para valer no processo de espermatogênese, ela passa a ser chamada de espermatogônia, que também é conhecida em alguns livros como célula-mãe do espermatozoide. Beleza? Essa espermatogônia, num primeiro momento, ela vai crescer, ela vai inchar, ela vai aumentar de tamanho. Repara aqui, ó, tanto a espermatogônia quanto a próxima célula aqui, inchadona, grandona, elas ainda são diploides, ainda são 2N. Elas ainda têm 46 cromossomos, tá? Esse período em que essa célula, em que essa espermatogônia cresce, a gente chama de fase de crescimento. Fácil, né? Cresceu, fase de crescimento. Tio Igor, ela corresponde a que período do ciclo de vida de uma célula?
ela corresponde a um período do ciclo de vida chamado intérfase ou interfase. Aqui na intérfase ou interfase, a célula se prepara para dividir. Ao final dessa fase de crescimento, quando essa célula estiver grandona, a gente já não chama mais ela de espermatogônia. Quando ela está grandona, a gente já chama ela de espermatócito espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem. Vai depender do material que você está, né, lendo. Joia? Então o lance é o seguinte: esse espermatócito primário é a célula que vai entrar na meiose. É o cara que vai fazer a meiose. Célula que sofre a meiose é o espermatócito 1. Então vamos dar uma olhada em como é que funciona essa meiose aqui na gametogênese masculina, tá? Lembra que a meiose ela é dividida em duas etapas. Ela é dividida em meiose 1 e em meiose 2. Olha, a meiose 1 ela é o verdadeiro processo reducional. Então, ao final da meiose 1, eu já vou ter células haploides. Ó. Então, esse espermatozoide 1 é o cara que sofre a meiose 1. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Olha só, o espermatócito 1 ele está sofrendo a meiose 1 e formando duas células já haploides ao final. Então, isso aqui é muito importante para você. A primeira célula haploide, ei, olha para cá e anota. A primeira célula haploide no processo de espermatogênese é o espermatócito 2, ou espermatócito secundário, ou espermatócito de segunda ordem, tá? Ela é a primeira célula haploide deste processo, beleza? Então repare que o espermatócito 1, ao sofrer a meiose 1, dá origem a dois espermatócitos 2 já haploides. Depois da meiose 1, a gente vai ter a meiose 2. Então vamos lá dar uma olhada. O que rola na meiose 2? Na meiose 2, galera, cada um dos espermatócitos vai se dividir, formando outras duas células N. Então, ao final dessa fase aqui, eu vou ter 4 células N chamadas de espermátides. Joia? Esse período da meiose é conhecido como fase de maturação e aqui os espermatócitos 1 sofrem a meiose, formando o espermatócito 2 e depois a espermátide. Tio Igor, e para a espermátide formar o espermatozoide que está aparecendo lá no final? Espermátide e espermatozoide, elas têm formas diferentes, tá? Então, para uma espermátide dar origem a um espermatozoide, ela tem que sofrer um processo de diferenciação celular, que é a última etapa, tá? Na etapa chamada de espermiogênese, as espermátides vão se diferenciar, formando os espermatozoides. Então, repare, ó, eu comecei o processo aqui com um espermatócito 1. E, ao final, esse único espermatócito 1 deu origem a 4 espermatozoides. Beleza? Este aí é o processo da espermatogênese para você. Eu vou voltar aqui para você tirar um print. Passei, mas resolvi voltar. Vou dar aqui uma parada, tire um print, anote tudo, tá? Copie tudo, registre tudo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, se você entendeu, sabe, né? Escreva, deixa o like, indique para alguém e corra para a próxima aula sobre ovogênese. Beijo grande e até lá!